como potencializar o seu bloco de enxertia óssea 10 vezes mais utilizando células-tronco. Tradicionalmente, quando o paciente tem perdas de rebordo, nesse caso aqui que eu estou ilustrando, eu tenho um rebordo que, embora eu tenha uma altura boa de rebordo, ele não tem uma largura que me permita instalar implantes, nem nessa região mais anterior e nem nessa região aqui de segundo premolar. Então, esse paciente gostaria de colocar implantes, mas ele precisa fazer uma enxertia antes da instalação dos implantes. Geralmente, a gente utiliza blocos. Esse é um bloco xenógeno. Esse bloco vai ser embebido em soro. Algumas vezes, a gente utiliza sangue periférico. Algumas vezes também utiliza concentrados plaquetários, coloca o bloco na posição aonde eu gostaria de reconstruir o rebordo e coloco uma membrana por cima. Essa é a forma tradicional que nós temos de fazer a enxertia óssea. Agora eu quero que você olhe para esse bloco e eu quero que você preste atenção nas porosidades desse bloco. Será que se eu tivesse um material que eu pudesse preencher esses poros do biomaterial, porque o soro ele vai hidratar o biomaterial, mas o soro não tem a capacidade de produzir célula, ele não vai produzir osteoblasto. Isso acaba sendo apenas um arcabouço para que as células penetrem e formem. Mas se eu pudesse colocar lá dentro desse poro, já essa célula-tronco, e que o seu corpo não precisasse tirar primeiro aquele soro que está ocupando aquele espaço e que já estivesse ali a célula-tronco que vai fazer a formação de tecido ósseo. Existe um sangue que é chamado de sangue medular, que a gente tira lá de dentro da medula. E eu vou potencializar esse bloco com um sangue que tem uma quantidade muito maior de células-tronco, fazendo com que esse bloco, que antes servia apenas de arcabouço, adquira agora uma capacidade osteogênica. E então agora ele é semelhante ao osso autógeno. Só que qual é a grande vantagem de trabalhar com osso xenógeno? Por exemplo, aqui eu tenho uma área muito grande para ser reconstruída. E com a utilização do osso xenógeno, eu posso utilizar a quantidade que eu quiser. Com o osso autógeno, eu sou mais limitado. E todo mundo sabe que o osso autógeno, às vezes, tem uma reabsorção um pouco descontrolada durante a fase de cicatrização do enxerto. Coisa que não acontece com o osso xenógeno, que justamente o fato dele ser reabsorvido bastante lentamente é que a gente utiliza como uma vantagem para os nossos enxertos. Então, imagina, eu ter uma quantidade de osso para o meu enxerto ilimitado, cheio de células-tronco que vão se assemelhar, trazer aquele potencial osteogênico para a minha enxertia. E tudo isso está dentro do paciente. O paciente que está dando para mim esse material, evitando, inclusive, reações imunológicas indesejáveis. Então, você já sabe que você pode utilizar nesse bloco soro, você pode utilizar nesse bloco sangue periférico, ou você pode potencializar esse bloco 10 vezes mais utilizando sangue medular.